Boa noite a todos. Vamos então para o resumo da aula de hoje com o tema verbação cosmoética. Quanto à definição, a verbação cosmoética é a coerência entre a fala e as ações homeostáticas em prol da evolutividade, ou nada mais nada menos do que fazer o que tem que ser feito. Palavras que foram chave hoje no debate: exemplarismo, ação e teática. Os verbetes verbaciologia, princípio do exemplarismo pessoal e paraverbação evolutiva foram mencionados, enquanto instituições conscienciocêntricas foram citadas a Conscius no contexto da autoconscienciometria e a Apex no contexto de retomadores de tarefas. Na parte introdutória tivemos algumas ideias, duas foram ressaltadas. A primeira é fazer o que tem que ser feito contribui para a concórdia da grupalidade. E a segunda, a verbação, aumenta a força presencial da consim. Nas pensatas, destaco 4 pontos. Princípio, res non verba, fatos e não palavras. E o autorado sem teática é vazio, não há chancela energética. Outra que é a verbação cosmoética atrai a atenção dos amparadores. E uma relação. Compreender a ideia é o prefácio. Vivenciar a ideia ou praticá-la é o pós-fácio. Seguindo para as respostas às perguntas do debate, a primeira falou sobre autoverbação. Uma das maneiras de medir a cosmoética é verificar a implantação da ideia, do que já se conhece no contexto. Algumas reflexões foram importantes em relação a essa pergunta. Conhecimento exige responsabilidade e omissão é anticosmoética. Uma máxima sobre a ingenuidade, houve uma pergunta relacionada. A ingenuidade vem do fato de não se atentar aos detalhes, de não ponderar sobre a ação do outro. Sobre a benignologia. Só há benignidade quando há pacificação íntima. Quanto mais você realiza, mais consegue sentir satisfação pelas realizações dos outros. Por isso, a satisfação benévola se relaciona com a maturidade emocional. Também foi estabelecida uma relação entre satisfação benévola e olhar de fraternidade. E também uma frase: se não pode doar nada, doe um sorriso. Partilhar sua energia com alguém é um ato de generosidade. Uma pergunta envolvendo a questão do teoricão. Teoricão é a pessoa contrária à verbação, fala muito e pouco faz. Como exemplo, tem-se que acessar muitos conhecimentos e não colocá-los em prática. Seguindo nas perguntas, uma em relação à percepção da falta de verbação do outro. Foi mencionado o respeito ao direito da pessoa ser como ela é. A outra questão observada é verificar a pertinência de uma abordagem sobre o assunto com ela. E, principalmente, seja você o exemplarista. Autoexemplarismo. A sua recim inspira mudanças ao seu redor. Não despreze a abrangência da própria influência nas pessoas do convívio. Uma questão envolvendo o CPC e sua qualificação da verbação. Quanto à verbação. Foi indicado identificar aspectos prioritários para a recim e aplicar técnicas agindo. Também foi mencionado os poderes conscienciais, vontade, intencionalidade e auto-organização, além da técnica da autorreflexão de 5 horas como um instrumento para qualificar a verbação no CPC. Relação entre verbação cosmoética e acariação cosmoética. Se há maior verbação, há mais autenticidade. Por isso é menor a necessidade de acariação cosmoética. Uma questão envolvendo o fluxo cósmico. Quanto mais evoluída a consciência, mais a energia consciencial dela se assemelha à energia imanente. Foram feitas algumas reflexões nesse aspecto. A primeira é que nem sempre o melhor se fazer se encaixa nas definições de certo e errado, e um requisito para entrar ou navegar no fluxo cósmico, que é ter parapsiquismo. Uma questão envolvendo barreira teórica, que é quando a pessoa está presa no 1% de teoria e não faz 99% da prática.
A autoconscienciometria profunda ajuda a identificar as raízes dessas barreiras e resolvê-las. Para isso é necessário identificar problemas e adotar providências ou ações para resolvê-los. No final da aula foram citadas algumas pensatas inótulas, e aqui eu destaco: os efeitos da TENEPS ultrapassam os efeitos do tempo ordinário, e uma pensata relacionada ao anti-apagão consciencial, que ocorre em um momento crítico de destino e vem para ajudar a retomada de lucidez quanto à melhor escolha a ser feita naquele momento. Para finalizar o nosso resumo de hoje, eu vou mencionar aqui alguns atributos necessários à verbação cosmoética, ou trafores também: determinação, proatividade, vontade, intencionalidade, auto-organização, maturidade emocional e assistencialidade. Enquanto questão síntese, o que você pode fazer para melhorar sua verbação cosmoética? Encerro aqui o meu resumo. Obrigada a todos e boa semana.